tópico é o pecado impede a oração. E aí o versículo que eu vou citar está em Salmos 66, versículo 18, que fala assim: Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Então quer dizer, por conta do pecado escondido, muitas orações são retidas. Existem algumas pessoas, eu não sei nem se eu posso falar isso assim, mas eu vou falar aqui o que eu penso e aí a minha mãe fala o que ela acha. Hoje em dia a gente tem uma deficiência muito grande nas igrejas em relação a sigilo. Então eu conheço muitas pessoas que hoje ainda pregam que o pecado precisa ser confessado para um pastor, para um líder espiritual, para alguém que esteja próximo dessa pessoa. Eu acredito que como hoje em dia a gente não consegue confiar 100%, porque os homens são falhos e no momento em que a gente está hoje, raramente a gente pode confiar em alguém para contar coisas que não serão expostas, porque muitas vezes a gente conta algo para alguém e a pessoa vai lá no púlpito, na hora da pregação, e fala, porque o irmão pecou, fez isso, fez aquilo, veio conversar comigo no gabinete, expõe a pessoa desnecessariamente. Então isso traz um pouco de medo, traz um pouco de receio por parte de quem acaba pecando, porque pecar é totalmente humano. Eu posso pecar, você pode pecar, qualquer um pode pecar. Somos humanos, não somos perfeitos. Mas eu acredito que hoje a gente pode confessar a Deus, né? Porque a gente tem o Espírito Santo como intercessor, então eu acredito que não tenha tanta necessidade de confessar o pastor, presbítero, irmão da igreja. Eu acho que confessar a Deus e se arrepender ainda é válido para os dias de hoje em relação a tudo isso que eu já falei para vocês. E aí aqui fala que se ele tivesse escondido o pecado dele no coração, a oração dele não seria ouvida pelo Senhor. Então eu não sei o que você está passando, em qual situação você está, se essa palavra serve para você no dia de hoje, mas se você por acaso escorregou, se aconteceu alguma coisa, se você fez algo que está te acusando, que está pesando na sua consciência, eu acredito que a confissão a Deus hoje ainda ela é válida, né, mãe? Sim, aí tem dois top, né? O primeiro top é assim, vou citar a passagem daquela prostituta que foi pegada em pecado de adultério, que levaram ela até Jesus, e aí o povo queria matar ela, né? Tava todo mundo com uma pedrinha na mão, querendo apedrejar ela, querendo matar, porque ela foi pega em pecado de adultério. Aí levaram até diante de Jesus, certo de que Jesus ia condenar ela. Mas não, pode tirar pedra, assim, dá uma aí que eu vou atacar também. Só que não. Não foi nada disso que aconteceu. O Senhor Jesus olhou para eles e falou assim, a lei de Moisés fala isso, quem é pego em adultério que seja morto apedrejado. E aí ele falou, então tá, quem entre vocês não tiver pecado pode tirar a primeira pedra. A Bíblia fala assim que foi saindo um por um e ninguém apedrejou ela. Aí o Senhor Jesus continuou escrevendo na terra, quando levantou a cabeça, olhou para ela e falou assim, cadê o pessoal que estava aqui te condenando? E ela simplesmente respondeu e falou, Senhor, eles foram embora, nem quis me apedrejar. O Senhor falou, e nem eu, vai e não peques mais. Eu entendo que se você é um pastor, se você é um presbítero, se você é um líder de louvor, se você é um obreiro da igreja, e a gente fala assim, não existe pecado grande e pecado pequeno. Existem pecados que precisam ser tomadas algumas decisões, algumas atitudes. Então, se você é um obreiro, alguém que tem cargo na igreja, e você comete um pecado de adultério, um pecado de roubo, vamos usar aqui que não existe, mas vamos usar como as pessoas falam lá fora, pecado grande, roubo, adultério, matou alguém. Então você tem que chegar no seu líder e falar, olha, eu fiz isso, eu cometi isso, para você se afastar das suas funções, né? Porque aí ele vai ficar de olho em você, ver se você realmente mudou, se você realmente se arrependeu. Mas a primeira atitude que nós temos que ter é de dobrar o nosso joelho e se arrepender de coração diante de Deus. Dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, eu me arrependo do erro
cometido pecado, independente de ele qual for. Senhor, eu me arrependo. E se arrepender de coração. Se arrepender, meu amado, não é você ter remorso, não. Ai, eu deito, eu lembro, ai, que remorso, aquilo me corrói. Não. Arrependimento é uma coisa e remorso é outra. Arrepender é você se arrepender daquilo que você fez e não pecar mais. Foi o que Jesus falou para aquela mulher. Vai e não peques mais. Ou seja, vai e não adulteres mais. Tá salva. Por quê? Porque ela se arrependeu de coração e foi. O Senhor Jesus falou para ela não pecar mais. Então, se você tem esses cargos na sua igreja, então eu acredito que você tem que chegar no seu pastor, sim, e conversar. Meu amado, ainda existem homens de Deus, sim, homens de responsabilidade, de caráter, homem de moral, que você entra ali no gabinete do pastor, conta a sua história e fica ali. Você conhece seu pastor, você sabe quem é seu pastor, entendeu? Então, porque não pode uma pessoa em pecado de adultério querer subir lá em cima do púlpito pregar. Não pode uma pessoa em pecado de adultério querer dirigir uma mocidade, né? Então não dá. Então você tem que chegar no seu pastor, conversar e acima de tudo, antes de chegar no seu pastor, pedir perdão para Deus. Ah, irmã Luzia, mas quem é batizado não faz essas coisas. Meu amado, nós somos sujeitos a qualquer coisa. Até pastor presidente, pastor líder, qualquer um de nós pode cair em tentação. Não é para cair. Mas se você der uma vacilada, o inimigo te passa uma rasteira e você vai. Quando você cai, sim. Eu fiz isso, meu Deus. Então, nós não estamos isentos disso, não. Qualquer um de nós pode acontecer. A gente ora, é por isso que eu sempre falo aqui, olha, lê a Bíblia, ora, tem uma vida no altar, porque se você lê Bíblia, se você ora, você tem alimento para você fugir dessas tentações. Independente de qualquer tipo de pecado, você tem alimento, sabe? Você tem sustância, você tem a matéria ali, para você fugir disso. Então, é por isso que eu falo, lê Bíblia, que é Deus falando com você e o Espírito Santo te fortalecendo. Ora, porque em oração o Senhor vai estar te cobrindo, o Senhor vai estar te guardando, o Senhor vai estar sempre te falando. E quando o diabo preparar um laço para você, primeira coisa Deus fala é laço, cai fora. Aí fica por sua conta e risco, Deus já te alertou. Se você quiser dar continuidade, é por tua conta. Mas se não quiser, os anjos te catam ali, ó, e te levam para o caminho que tem que levar. Então, a gente tem que ter muita assim, sabedoria nessa parte, porque infelizmente hoje em dia as pessoas levam assim tudo na brincadeira, sabe? Ah, isso não tem nada não, o que tem? E é por isso que a Bíblia fala que naquele dia teremos muita surpresa, porque pessoas que você vê rodopiando em cima do altar, pregando, entregando profecia, cantando, fazendo tudo, irmã de ciclo de oração, líder não sei do que, líder daquilo outro, você vai verificando e você vai falar assim, mas aquela pessoa era uma bênção, mas só Deus sabia a vida que aquela pessoa levava. Então, a gente tem que ter vida assim no altar, sabe? Ter vida no altar, você não precisa provar nada para ninguém, mas você tem que ter a sua vida íntegra com Deus. Quando Deus olhar para você assim e falar, aquele ali é um Jó, eu posso confiar nele. Aquele ali é um Daniel, eu sei que ele ora 3 vezes por dia para ficar protegido embaixo das minhas mãos, entendeu? Então é para Deus que a gente tem que mostrar as coisas e é para Deus que a gente tem que falar as coisas. Então Deus tem que olhar para mim, para você e falar, ali vai um servo meu, ali vai uma pessoa que eu posso confiar, entendeu? Então é só através da oração mesmo, oração e palavra. Ó, a cantora Adriana Santiago entrou, seja bem